Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que o irmão, a irmã, os amigos, as amigas vão estar conosco. Então por isso que a gente começa assim, né? Para quem não me sabe, né? Não sabe meu nome, não me conhece, está me vendo pela primeira vez aqui no Quai, no Face, no YouTube, no Instagram, TikTok e o que inventarem né, pela frente. Meu nome é Eduardo, Eduardo Espiritualista aí, né? Aqui no Quai, mais conhecido aqui no Quai como Eduardo Espiritualista. Já peço de antemão, antes de começar, que curtem, né? Deixem o triplo C, curtem, compartilhem e sigam. Né? Comentem. Curta, compartilhe e comenta. É o triplo C. Deixem aí, que isso nos ajuda não somente a eu, Eduardo, ao meu canalzinho, humilde, simples canalzinho, né? Do Uruguai, mas leva para frente a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. A nossa proposta aqui é reviver a boa nova, reviver a passagem de Cristo quando ele esteve conosco. E depois que passar essa fase que vai até setembro, outubro desse ano de 2026, aí são mensagens, são frases, são acontecimentos do dia a dia, da semana, assuntos pautados na moral cristã, né? Em Jesus, em Deus. Mas o nosso intuito aqui é o Novo Testamento. Essa maratona que nós iniciamos em janeiro e estamos levando juntos, lendo juntos, estudando juntos. Ninguém aqui é dono da verdade. Se eu fosse dono da verdade, eu estaria de terninho, estaria carro importado, né? É assim que as pessoas pensam, né? E estão errados. Estão errados. Jesus pode estar em todos os lugares. Jesus não está só nos abastados, nos letrados, os que têm estudos materiais. Jesus também está nos lugares humildes. Jesus também está nas casas simples. Lembramos que quando Jesus esteve em vida conosco, ele ia nos lugares mais simples. As casas que convidavam ele para tomar café, para almoçar, para jantar, e naturalmente acabavam ouvindo, aprendendo e tendo a casa abençoada só com a simples presença dele, eram as casas mais humildes, as casas mais simples, os casebres. Dificilmente Jesus foi nos palácios romanos, só quando levaram ele. Por quê? Por que Jesus fez isso? Não que ele não goste dos ricos, não é isso. É para mostrar que ele, Jesus, seus ensinamentos é para todos. Para todos. Não é por causa do ambiente humilde que não tem o mesmo valor de uma sinagoga. Às vezes tem mais, porque o valor da palavra de Jesus não está no material, não está no rosto bonito, que eu não sou, né? Não está no corpo esbelto, no terno, na gravata, no caso das mulheres, nos blazer, no casaquinho. É bonito para os olhos da gente, é agradável, né? O mármore, o ambiente amplo, é lindo, é maravilhoso. Mas não. A palavra bem usada e bem colocada está no coração daquele e daquela que vai se propor a trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus, que é o assunto que nós vamos discorrer hoje. Os trabalhadores da vinha, né? E como alguns aqui que nos acompanham já há algum tempo, sabem que nós começamos com a prece de abertura, a estudamos e depois fazemos a nossa prece de encerramento. Então, para não nos alongarmos muito, e eu sei que vamos nos alongar, bora lá fazer a nossa prece, tomar um copinho d'água.
Ó Pai de infinita bondade, Tu que tudo sabe, Tu que tudo vê, que tudo sente, que nos ama infinitamente. Tu que é um Pai bondoso, um Pai amoroso, envie para nossas casas, para nosso lar, para o nosso estudo, nossos amigos, nossas amigas, nossos anjos de guarda, nossos amigos da luz, espíritos bondosos que estão trabalhando em Teu nome, espalhados em todo o orbe terreno, para a divulgação, para o reavivamento, para lembrarmos, para voltarmos aos braços fraternos do nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, Jesus. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais um dia. Alguns aqui vieram do trabalho, estão em casa, estão chegando nos lares. Outros estão no caminho, estão nos ônibus, estão no carro, estão no trânsito. Proteja-os, Pai. Cuide-os para que voltem para seus lares, para seus familiares, seus filhos, suas mulheres, seus maridos, com saúde, saudáveis, da mesma forma que saíram de manhã para trabalhar. E aqueles irmãos e irmãs que vão trabalhar no turno da noite, possam também, ao terminar o nosso Evangelho, possam ir para o trabalho em segurança, trabalhar, não acontecer nenhum tipo de acidente zero, e voltar para casa junto com seus familiares, as pessoas que os amam e as pessoas que eles amam, elas amam, para juntos demonstrarem e louvarem o Teu nome, ó Pai, ó Jesus. Com o Pai Nosso, pedimos que os irmãos venham a nos inspirar, nos intuir para o estudo desta noite, desta gravação. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja, assim será. E juntos damos por aberto o nosso estudo, a nossa leitura desta tarde, desta gravação. Bora lá? Vou ler primeiro, porque o texto é grande, e depois vamos escorrer alguns minutinhos, alguns segundos. Bora lá? A parábola dos trabalhadores da vinha. Então Jesus faz uma... Que parábola é comparação, né? Parábola é comparação. Então tem que comparar algo para nós assimilarmos melhor, tanto o povo da época como nós. Então, quando falar em parábola, lembre que parábola é uma comparação, não que seja literalmente aquilo. É que é para a pessoa entender, compreender, Jesus tinha que fazer comparações com algo que as pessoas conheciam, com algo que as pessoas viviam, vivenciavam, estava no dia a dia deles. Aí eles conseguiam compreender, porque se Jesus falasse de espírito, falasse de alma, de vida após a morte, para aquela população, não tinha como acreditar. Se agora a maioria não acredita, né? Agora, com todas as evidências para eles mesmos, né? Não acredita. Imagina há 2000 anos atrás, 2030 anos atrás. Então Jesus tinha que, né, condensar e adequar conforme o ensinamento. É a mesma coisa que nós fazemos com as crianças. Nós não vamos chegar e ensinar uma criança que está no jardim de infância, antes da primeira série, e querer atochar neles matérias da faculdade, né, de doutorado. A criança não vai entender nada, vai achar chato e, né, não vai entender nada. A mesma coisa nós. Jesus não podia falar de espírito, de alma, de vida após a morte,
de reencarnação, de direto, as pessoas não iam entender. Eles eram muito... Nós ainda somos materialistas. Nós, quando eu digo nós, o mundo inteiro. Imagina uma sociedade. Imagina há 2000 anos atrás, que tudo era diferente. Era tudo no agora, pautado no aqui, o agora e no material. Aí não tinha como pensar em vida após a morte, espiritualidade. Então Jesus adaptava. Então Jesus usava as parábolas, historinhas, né? Então não é para levar literalmente. Nós temos que sempre interpretar, sempre estudar qual é o contexto, o que Jesus queria dizer. Então Jesus começa a parábola, né, a historinha, assim. Pois o reino dos céus, meus amigos, minhas amigas, meu povo, né, meus seguidores, é semelhante ao homem, senhor de casa, ou seja, dono de uma casa, que sai, ou saiu, ao raiar do dia, a assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar, de combinar com os trabalhadores, eu vou botar aqui R$1, né, um denário, vamos botar aqui R$1. Depois de ajustar com os trabalhadores R$1 por dia, os enviou para sua vinha. Então levou o pessoal para a vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, lembremos daquele estudo que eu fiz lá? 1ª hora, das 3 da tarde às 6 da... 2ª hora, das 9, 10, 11, meia-noite. Então a 3ª hora era 1, 2, 3, das 3 da manhã até as 6 da manhã. Então na 3ª hora, lá pelas 3 da manhã, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses: ide vós também para a minha vinha, e o que for justo eu vos darei. E eles foram. Aqui não combinou, não disse é R$1, é 10, é 20, não falou só disse: o que for justo eu vou pagar vocês. E o pessoal foi. Tendo saído por volta de uma 10ª hora, de tardezinha, lá pelas 6, 7 horas da noite, ou às 5 horas da tarde, faltando umas 2 horas para terminar o dia, né? Tendo saído por volta da... encontrou outros que estavam de pé e perguntou para eles: por que vocês estão de pé aqui na praça o dia inteiro, desocupados, sem fazer nada, sem trabalho? E essas pessoas responderam para ele, né? Porque ninguém nos combinou, ninguém nos assalariou, ninguém nos pagou, ninguém convidou nós para trabalhar. Ninguém nos deu uma oportunidade de trabalho. Então o Senhor disse: vão vocês também para a minha vinha. E chegando ao fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador, ao seu gerente, né, ao seu líder, ao seu empresário, seu gestor: chama os trabalhadores e paga o salário, começando dos últimos para os primeiros. Então deixou o primeiro por último, para pagar os últimos por último lá. Né? Vindos da última hora, receberam R$1 cada um. Aí os primeiros pensavam, né, que receberiam mais. Todavia, todos os 3 tipos de trabalhadores também receberam um denário, cada um. Mesma coisa que os últimos, né? Ao receber, murmuraram, resmungavam contra o senhor da casa. Resmungavam dizendo: esses últimos aí trabalharam só 1 hora. Só 1 hora. E tu faz igual nós, paga igualzinho, dá o mesmo valor que nós. Estamos aqui desde as 5 horas da manhã, das 3 horas da manhã até agora, 8 horas da noite. Né? Enfrentamos chuvas, enfrentamos sol, enfrentamos sede, fome. Né?
Carregamos o peso do dia, o calor ardente. Em resposta, o Senhor disse a eles: companheiro, eu não estou sendo injusto contigo. Nós não combinamos um denário, R$ 1? Combinamos. O valor do salário? Combinamos. Toma o teu e vai. Quero dar a este último, aos trabalhadores de última hora, tanto quanto eu dou a ti. É eu que quero. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, porque o dinheiro é meu, eu sou o dono da vinha, eu sou o dono da fazenda, eu sou o dono da renda, eu sou o empresário, sou o teu patrão. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Bom, isso é o que nós vamos encontrar. Esse texto é o que nós vamos encontrar na Bíblia, né? Qualquer Bíblia que nós pegarmos, nós vamos encontrar esse texto sobre a parábola do Salvador da Vinha. No Evangelho também, né? O que Jesus está querendo dizer para nós? O reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar os trabalhadores de denário, por dia os enviou para a sua vinha. Quem são os primeiros trabalhadores? O primeiro trabalhador que o Senhor enviou, porque o Senhor, por conceito de Jesus, é Deus. A vinha, a fazenda, é a terra. Inteirinha. Eu sou americano. Não. Eu sou iraniano. Não. A terra inteirinha. Eu sou judeu. Não. A terra inteirinha. A terra inteirinha é a vinha dos trabalhadores trabalhar. É isso que Jesus está comparando. Quem são os primeiros? Moisés, seu irmão, né? Abraão e tantos outros lá. Eles vieram preparar a terra, trabalhar, enfrentaram a parte mais difícil, né? Uma das mais difíceis, né? Que tirar o povo da escravidão egípcia, aquela confusão toda, né? Aí teve que ter o 10 mandamentos, teve que ter as pragas do Egito, aquela confusão toda. Então, imagine o trabalho que foi a perseguição, né? Do faraó e combinado a morte de todos lá quando fechou o mar. Então imagina, o trabalho que foi. Então eles trabalharam, eles enfrentaram o suor, sede, calor, enfrentaram tudo. Então o povo trabalhou. Aí qual é o segundo que Jesus diz? Aí tendo saído por volta, viu outros que estavam aqui, por dia, e enviou para a sua via. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros que estavam pela praça desocupados, e disse a eles: e de vós também para a via, e o que for justo vos darei. E eles foram. Os segundos trabalhadores, que foram convidados por Deus, pelo Senhor, são quem? Os profetas. Os profetas que estiveram, porque eles vieram, anunciavam, né? Falavam, arrependei-vos, contavam, né? As coisas do Velho Testamento, no caso, ensinavam para o povo, explicavam para o povo, mas o povo não entendeu, né? A maioria morreu de formas terríveis, né? Eram perseguidos. Quase ninguém acreditava neles. Debochavam, riam, né? População. Aquele maluco lá gritando na praça lá. Era assim, né? Não fizeram isso com o João Batista? Fizeram isso com Elias? E os outros profetas? Mas foi um pouquinho mais suave do que os primeiros. Jesus se inclui entre os profetas também, mas Jesus é mais, né? Mas agora, quem são os terceiros?
convidados, os trabalhadores, trabalhadoras convidados por Deus, pelo Senhor da vinha, né, o dono desse lugar, o dono da terra, para trabalhar. Se você tem dúvida, vá no espelho, vá no banheiro agora, olha no espelho. A primeira imagem que você vê é um trabalhador, uma trabalhadora da vinha do Senhor. E tem a notícia que somos os últimos. Somos os últimos. Para preparar a vinha. Porque a nova geração, esses que estão com 0 até os 15 anos, nem todos, lógico, nem todos. Mas, né, vamos botar 60%. Eles já vão colher a vinha. Vão colher as uvas lá, vão colher os frutos, né? Que nós, junto com os antepassados, Moisés, os profetas, Jesus, e a nossa geração, que estamos acima dos 30 anos de idade, dos 30 até os 98 anos de idade, nossa geração, somos os últimos trabalhadores. Nós somos convidados a todo momento para trabalhar na vinha, para trabalhar para o Senhor, para trabalhar para Deus, para trabalhar para Jesus. Aí você me olha para mim, minha amiga do quadro, bem-vindo, bem-vinda, meus amigos. Comentem aí, São Paulo, da Bahia, a maioria da Bahia de São Paulo, né? Pergunta para mim, como assim? Como que eu sou um trabalhador, uma trabalhadora? Se eu sou um pouco tímido, introspectivo, se eu nem saio de casa, se eu só cuido da minha família, se eu só conheço o meu núcleo familiar, como que eu posso me incluir como um trabalhador, uma trabalhadora da luz? Convidado por Deus, por Jesus. Sim. Quer um exemplo? Eu nem sei se ela vai olhar, porque acho que ela não olha meus views. Vou falar aqui e fica entre nós. Claro que pode falar, mas que fica entre nós. Tem um exemplo. Atualmente, na minha vida, no meu local de trabalho, junto com meus colegas de trabalho, eu conheci, olha que na empresa, na JBS, DCBRI, nós temos 4.000 funcionários, deve ter no mínimo uns 20 supervisores, uns 30 líderes, juntando os 3 turnos, né, de todas as áreas, todos os setores. Mas tem uma pessoa em especial que, por coincidência, trabalha no meu setor de higienização e é minha chefa, minha patroa, minha gerente, minha líder, minha empresária, né? Que eu falo do lugar aí, para vocês entenderem que ela é a patroa, ela manda e desmanda, quer mandar pra rua, manda, não quer mandar, não manda. Né? Fica sentada aí, vai trabalhar, não vai, ela é a empresária da nossa supervisora Suzana da Silva, né? Da higienização, 3º turno da JBS Severino. O que tem de especial nessa mulher? De diferente dos outros 20 supervisores, do gerente, dos líderes. Eu estou há 8 anos nessa fábrica. Fora 20 anos de frigorífico em várias frigoríficas. Aí tem as musiquinhas aí de todos os lugares que eu trabalhei. Todos os lugares que eu trabalhei, acho que uns 4 empresas. Então, 4 ramos meio diferentes. A alimentação é meio... perspectiva diferente, cidades diferentes. Então, né, tem todo um clima, todo um ecossistema, todo um procedimento. E essa mulher,
nos últimos 2 anos, os outros não se preocupam. Não que eles sejam maus, não que eles... Não, é que não são um trabalhador, uma trabalhadora da luz. Ah, ela é espírita? Não, ela é católica fervorosa. Vai na igreja todo domingo, né? Estou dizendo que para ser trabalhador da luz não é porque é espírita. Trabalhador da luz, trabalhador de Jesus, qualquer religião e até essa religião. Por isso que eu vou dar esse exemplo dela, com todo respeito. Tá? Mas que fica entre nós aqui, meus pais. Ela não vai ficar sabendo. Quando é coisa assim, campanha contra o câncer, né, da mulher, câncer de mama, algum câncer, ela sozinha não é a JBS que vai, não. Eu sei porque eu sei. Eu tenho meus contatos. Eu sei, eu já fui amigo íntimo de gerente, né? Minha tia mais íntima ainda, mais amiga, né, do nosso amado Guilherme, e a gente sabe diferenciar. Então, por mais que pareça, para quem não sabe ver assim, não percebe a grandeza do coração, do amor que essa pessoa tem, essa mulher, essa supervisora, essa gerente, essa supervisora, Suzana, tem pelos seus colaboradores. O diferencial que passa em branco. São 4 anos já seguidos, 3 anos, que dá campanha, campanha outubro do câncer de mama das mulheres. Sabe o que ela faz? Ela vai, ela fala com algum agente de saúde, uma médica, um médico, alguém, no caso das mulheres, uma médica, uma psicóloga, alguém, para ir lá fazer para nós, só o nosso grupinho. Nós somos privilegiados. Tira 1 hora, né? Arruma lá um tempo, um horário, para nós ir para uma sala lá e nós temos uma palestra particular de aprender como é que previne, como é que não previne, papapá, sobre aquele assunto, né? Ela corre atrás. Isso aí já é trabalhar para Jesus. Nos homens também. O Novembro Azul também, de próstata, coisa. Busca um enfermeiro, busca um médico, busca um psicólogo e prepara uma palestra para nós 20, 30, 40 pessoas da organização. Os outros setores, infelizmente, não têm essa bênção que nós temos. E aí eles não têm isso. Só que, infelizmente, as pessoas não veem e não percebem essa grandeza dessa mulher, dessa pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Para exaltar ela? Não, porque ela nem vai ficar sabendo, ela não olha. E hoje, nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, ela vai levar uma mulher coronel da Brigada Militar, aqui do Rio Grande do Sul, Brigada Militar, aí em São Paulo é uma tenente, né, uma policial, uma PM, depende do estado, né, mas é uma policial, é uma mulher da lei, né, para fazer uma palestra, só para a equipe da higienização, só para uma equipe da higienização, porque ela é a nossa, né, líder, os outros não querem saber, né, os outros gerentes, os supervisores, os outros líderes não querem, não, né, são, né, fechados, mas ela é uma trabalhadora da luz. Eu falo isso pessoalmente para ela, os poucos minutos que eu tenho com ela, só que ela não entende, né? As pessoas que são fora do espiritismo não entendem quando a gente fala a verdade, né? Porque a gente enxerga, a gente sabe, e a gente tem notícia de quem é a pessoa, e daí a gente fala, mas a pessoa não entende, né? A pessoa, que é isso? E aí vai ter lá a mulher tenente, a mulher brigadiana, a mulher PM, vai falar sobre violência contra a mulher, e violência no geral, como prevenir, como não prevenir, psicologia, psicóloga. Então vai ter uma palestra, vai ter uma coisa. E isso é bom, gente. Não é só para nós ficar sentados lá, que é maravilhoso. A gente ganha 1 hora assim, né? Recebendo. E sentados, escutando, tomando refri, tomando café, bolinho, né? Salgadinho. Parece que é uma festa. Mas temos esse privilégio. E isso, gente, não é valorizado. Eu sou o primeiro a falar.
Ninguém fala, ninguém abraça, ninguém aperta a mão, ninguém diz um obrigado para essa mulher ou para quem faz. No caso é só essa mulher aí. E eu tive em Porto Alegre, ninguém fazia. Tive em Lajeado, a cidade que eu amo, e tem tantas histórias, por isso que eu faço as musiquinhas, porque eu vivi lá e vivi de verdade, mesmo mais que aqui. Aqui eu praticamente eu amadureci, né? Então meio que fiquei na encolha. Mas lá em Lajeado era jovem, aí cabeça de jovem você sabe como é que era, faz tudo. Então tem o Lajeado do Coração. Mas lá também não tinha. Supervisora, gerente, empresário, que pensa no seu funcionário. Não tinha. E só que eu fico triste quando eu estou lá na sala junto lá, porque eu sou da higienização, também sou, né? E eu vejo que as pessoas não reconhecem o esforço que essa mulher teve que fazer. Ir lá, combinar com a psicóloga, combinar com a militar, escolher uma data de evento, aí depois falar com o seu supervisor, falar com o seu gerente, para que a empresa arrume os horários ali para nós conseguir uma hora de boa, sentadinhos lá, só escutando, tomando refrizinho, cafezinho, comendo salgadinho, e nossos irmãos trabalhando. E não tem isso aí. E a gente vai te agradecer, não agradece. Mas, como eu digo para ela, eu sempre digo para ela, porque é poucos minutos que eu tenho, mas eu digo para ela, você é trabalhador da luz. E nós, trabalhadores da luz, da vinha de Jesus, a gente sabe que nem todos têm olhos para ver, nem todos têm coração para sentir o que realmente está acontecendo nos seus olhos, na sua frente. E daí, se não agradecem, fazer o quê? Se não te elogiam, fazer o quê? O importante, se por um acaso, minha amiga, você vê, porque eu sei que você não olha, mas se por um acaso você vê Suzana, minha supervisora, não se preocupe. Você está fazendo o seu papel, trabalhadora da luz, trabalhadora da vinha. Como últimos trabalhadores que nós somos, é assim, gente. Esse é um exemplo. Mas não precisa ser tão grande assim para fazer. Quando eu oriento um vizinho ou um amigo, quando eu acolho, quando eu passo para frente o meu conhecimento, seja do Evangelho, seja do que é o correto, seja uma simples frase, um simples ensinamento, olha, isso é errado, eu jamais roubei, então não roube. Só isso já é uma parte de ser trabalhador da luz. Fazer o bem, todas as formas de bem, eu falei isso aí dela porque ela faz o bem e as pessoas nem percebem. Fora as outras coisas, né? Mas eu digo assim, fazer o bem, ser participativo, ajudar, trabalhar honestamente, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém reconheça, ainda que acham que você não é nada, que você tanto fez, tanto faz, mas o importante é você saber que Deus está vendo, Jesus está vendo, e quem te conhece de verdade são eles. E por isso, minha amiga, só fui permitido falar de você por causa disso. Porque você há tantos anos, não é só com nós, eu andei pesquisando, pensa que não, né? O Eduardo tem suas fontes. Eu tenho minhas fontes em todos os lugares, tanto vivos quanto desencarnados. Tem. Eu sei que você é assim, proativa em prol do ser humano, desde a sua tenra idade. E por isso que me incentivaram a falar, porque pessoas que fazem o bem e não são reconhecidas têm que ser incentivadas, lembradas que não estão fazendo sem ser percebido. Pelo menos uma pessoa percebe. E daqui para frente as pessoas olharão com os olhos de ver. Porque nós temos que aprender a olhar não só com os olhos materiais, nós temos que aprender a olhar o ser humano com o coração. Como é que eu olho o coração? É vendo as qualidades. Porque tem muita coisa que eu não gosto nas pessoas. Como ser humano. Mas alguma coisa, alguma virtude,
alguma, né, quer dizer, no fundinho do poço, alguma qualidade a pessoa tem. Porque se nós estamos em 2026, século XXI, chegando no século XXII, né, depois de Cristo, para nós estarmos nesse exato momento aqui e sermos os últimos trabalhadores convidados por Jesus para preparar a terra, preparar a vinha, né? Algo de bom nós fazemos. Alguma evolução os 8 bilhões de encarnados têm. Uns estão para lá e pique abaixo, outros estão na metade, outros estão lá em cima, mas todos temos alguma qualidade. Então, você sim, qualquer tipo de bem que você faça, simplesmente ajudando a sua mulher, a fazer a casa, cuidar dos filhos, você já é um trabalhador de Deus, Jesus, porque você está sendo um exemplo no silêncio para seu filho, para sua filha. Você respeitando sua mulher, não brigando, não batendo, não xingando, não humilhando, não ofendendo, respeitando, né? Que é o mínimo que nós devemos fazer. Você não precisa dizer uma palavra para o seu filho, não faça isso, não faça aquilo. Simplesmente respeitando sua mulher, você já é um trabalhador de Deus e Jesus. Porque a nossa missão como últimos trabalhadores é mudar o que nós conhecemos hoje. É mudar o jeito que o planeta está hoje. E não é forçando as pessoas a serem religiosos que vai acontecer. Não é forçando a ser espírita, não é forçando a ser evangélico, não é forçando a ser católico, não é forçando a ser ateu. Não. É eu, Eduardo, que tenho que mudar. Eu, Eduardo, que tenho que ser uma pessoa como Jesus espera que eu seja. Eu, Eduardo, que tenho que ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, ontem e há um ano atrás, em todos os aspectos. Porque se eu conseguir isso, é como uma onda. Se eu conseguir isso, minha esposa vê que, pô, mas Eduardo, ó, que homem diferente. O que ele está fazendo? Ah, ele está lendo a Bíblia. Ah, está isso. Aí pode até não falar. Pode até fazer escondido quando você está trabalhando. Mas ela também vai ler. E aí ela muda. Aí você mudou mudou ela. Ela muda, aí muda seu filho, sua filha. Aí os vizinhos vêm, aí viram uma onda. E você precisou sair gritando: mudem, Jesus está de volta, vire espírita, vire evangélico, vire católico. Não. Que Jesus já diz aqui, a mudança está em você. Começa em você primeiro, começa em mim. Eu tenho isso de prova. Depois que eu mudei, ou que eu me assumi, né, que realmente sou, porque mudar na verdade não mudei. Eu fazia um personagem, ainda faço um personagem lá na firma, que é para me proteger. Eu preciso me proteger. O ser humano precisa proteger. Mas isso aí pouca gente vai entender, nem todos estão preparados ainda para entender sobre energia, como é que funciona as energias dos ambientes, né? Energia boa, energia negativa, como é que interfere na saúde, interfere no bem-estar, interfere na mente, interfere no cansaço ou não do corpo. Isso aí poucas pessoas vão entender. Mais tarde, depois de passar isso aqui, eu vou explicar para vocês, na visão da doutrina espírita, vocês entenderem um pouco melhor. Então, por isso que pouca gente entende, né? Que eu preciso me defender. E você deveria também, mas né, cada um com seus ensinamentos. Mas o ensinamento é: mude você, seja você um trabalhador, e se veja assim. Porque quando a gente lê, e quando eu era criança e tomava contato pela primeira vez, adolescente, e até lendo com meu avô, né, com meu avô trabalhar, com meu avô palestrar, falar, lá para 50, 100 pessoas, ao vivo, né? Ele não teve essa oportunidade que eu tenho, né, de falar para 10 mil ao vivo. Obrigado a vocês por falar, né, gravado. Mas ele falava para 50, 100 pessoas ao vivo, e daí quando ele está com a vestinha meio complicada, né, já com 60, 70 anos de idade, aí o tradutor, o audiobook, o inteligência artificial e bem artificial
que eu gaguejava, né? Lia mal, aí lia para ele. E quando eu lia correndo, lia até o trabalho, né? E assim, não, o trabalhador é aquele pessoal lá, os hebreus, aquele pessoal lá que viu Jesus. Eu não, eu sou pobre, feioso, dentusco, mal sei falar, não tenho dinheiro. Estou falando a verdade aqui, né? Tudo da minha vida. Não tem dinheiro, mal trabalha, tá? Não. Jesus está deixando bem claro aqui. Todos nós somos trabalhadores de Jesus. E quando nós vemos esse real valor que nós temos, vocês todos, nós conseguimos ver e compreender e amar muito mais Jesus do que nós amamos quando nós só lemos, afastando nós do que nós vemos na Bíblia. Sendo que não. Se nós pudéssemos pegar um túnel do tempo, uma máquina do tempo, e nós voltarmos com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência, com o nosso vocabulário, com a nossa forma de falar, com a nossa inteligência, com tudo que nós conhecemos da Bíblia, da ciência, que nós mesmo, cada um de vocês conhece, e em todos nós, os 8 bilhões, voltar lá e ver aquela população de Jesus, e aquela população ver cada um de nós, mesmo com nossas falhas, vai achar que nós somos seres de luz, que nós somos seres angelicais, que nós somos inteligentes tanto quanto Jesus. E eu tenho uma notícia para vocês são mesmo. Vocês são seres da luz. Falta vocês acordarem. Falta vocês entenderem que vocês são os trabalhadores de última hora. E é por isso que o mundo está despertando. Pouca gente percebe, mas está mudando. O mal está aparecendo, porque o mal é barulhento, o mal faz barulho justamente para assustar os bons. Para os bons olhar assim, meu Deus, o mundo está uma violência, o mundo está não sei o quê, o mundo não vai mudar, não sei o que lá. É porque os mal fazem essa barulheira, mostrar mais violência, mostrar mais, infelizmente, mais feminicídio, mais maldade que está acontecendo mesmo. Para os bons olhar e começar a pensar como eles querem. Não, o mundo não vai mudar, o mundo é uma violência, Deus abandonou o mundo. Não, o bem está ganhando. E o bem vai ganhar. E o que Jesus quer, o que Jesus convida, vem para o lado do bem. Enquanto é tempo. E o que nós estamos fazendo aqui é abrir os olhos espirituais de vocês justamente para isso. Vocês descobrirem o potencial que vocês têm dentro de vocês. Você nunca vou falar aquele Eduardo. Gente, eu sou tímido. Introspectivo. Mas quando a gente propõe falar o certo, fazer o que ama, e aí vai do que você ama, amar. Quem ama a aula de português vai falar maravilhosamente da aula de português. Quem ama matemática vai falar e fazer e resolver os cálculos maravilhosamente. Quem ama ciência vai falar e... Então, aqui você... Dê oportunidade para Deus, para Jesus, para você mostrar para eles que você é uma pessoa boa. Dando os passos. Igual criança, igual bebê. Vai estar aprendendo a caminhar. Vai meio tortinho ali, vai meio cambaleando, né? Parece uns bebezinhos. Que somos nós, né? O que é o cambalear? Lógico, quando a gente quer ser do bem, quer evoluir, quer crescer, quer mudar, quer aprender, quer voltar para Jesus, quer ser de Jesus, quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus, um trabalhador da luz.
a gente erra, quando a gente erra, que resvala, né? Comete alguns errinhos, é o cambalear de uma criança, né? De um aninho, dois que está aprendendo. Acho que é com um aninho, dois que aprende, né? Porque cada vez mais cedo. Então vai ser o tempo que eles vão nascer, né? Vão nascer já, o médico vai dar uma tapinha, já sai correndo. Falta isso, porque já, antes eu era com 5, 6 anos que eu aprendi a caminhar, na minha geração, eu era bolengão. Agora, com um aninho, dois, já estão aprendendo, mas e quem é que está ali? O pai, a mãe, ou alguém, né, a avó, está ali, né, segurando, né, está ali cuidando. Uma coisa com nós, a gente começa a falar de Deus, a ler, a estudar, a ver, a ouvir, a procurar ser uma pessoa boa, porque só ver, só ler, só ouvir não adianta nada. Nos umbrais, ou nos infernos, como você queira, nos purgatórios, está cheio de espíritas, de evangélicos, de católicos, de pessoas como eu, Eduardo, que fala bonito, lê maravilhosamente, né? Tem uma boa dicção, uma inteligência, sabe de cor, página por página, maravilhoso, bonito, mas não aplica, não procurou aplicar, não procura mudar, não procura ser um marido melhor, uma esposa melhor, um homem, um pai, uma mãe, de um bom caráter, de uma boa índole, um bom colega, uma boa colega, um bom patrão, uma boa patroa, um bom gerente, uma boa... E aí, quando eu chegar lá, e eu vou chegar, todos nós, né, a notícia, não é para ter medo, mas também tem que estar ciente, né? Tem que estar ciente. Nós temos que levantar de manhã, antes de trabalhar, pensar, meu Deus, eu tenho que pensar muito bem o que eu vou fazer, porque vá que eu vá embora hoje. Vá que eu seja chamado hoje. Será que eu estou preparado? Porque nós vamos ser chamados de volta, né? E lá está cheio. Não vai adiantar nada. Eu posso chegar lá para Deus, para Jesus, eu sei de cor, não, me diz qual passagem aí está na Bíblia que eu vou dizer para o senhor. Eu até posso dizer. Tá? Eu vou saber de cor. Então eu posso dizer. Bonito. Muito bonito mesmo. Você tinha uma memória privilegiada. Você tinha oportunidade, você estudou, você leu, você comprou milhares de livros, você leu todas as obras do Chico Xavier, ainda mais depois que meu pai facilitou com a advento da internet, né? Ficou mais fácil, você leu de graça. Você tem mais oportunidade que teu avô, né? Mas tem uma notícia para ti, Eduardo. E Jesus vai fazer assim para todo mundo, gente. E faz. Nós temos notícias que é assim, né? Por isso que eu dou medo. Por isso que eu dou medinho. Só que você não aplicava, né? Você brigava, você xingava, você ofendia, você batia, você humilhava, você era soberbo, você era orgulhoso, você tirou dinheiro, né, dos seus irmãos, né? Usando o meu nome. Você induziu os meus irmãos à casa de apostas, né? Muitos vieram para cá mais cedo e eu tive que levar lá para o Vale dos Suicidas. Então, meu filho, quando seu coração não entender o que realmente eu quis ensinar, que é o amor, não adianta nada. Jesus prefere, agora é verdade, quer dizer, Jesus prefere um analfabeto em todos os sentidos, que nunca teve contato com a Bíblia, com o Evangelho, com o Espiritismo, com qualquer religião. E existem, gente. Existem. Eu já vi. Das minhas andanças aí, graças a Deus, até para mim aprender. Mas tem o amor ao próximo verdadeiramente do que nós. Quando era criança, a mãe vai lembrar. Lá no Morro Santana, a tia Geni também vai lembrar, né? Lá no Morro Santana, hoje Mário Quintana,
lá na Protásio Alves, Porto Alegre, em 89, 90. Eu estudava na escola Vitor, não? É? Vitor, não, Euclides da Cunha. E do lado, foi uma lição para mim. Eu com 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Criança. Mas foi uma lição. E hoje eu sei, e eu estou dizendo isso que é para vocês entenderem que Deus usa a todo momento pessoas para dar lição na gente que a gente não percebe. Mas eu, graças a Deus, sempre fui uma criança estranha, então... Daquela época eu já percebia, né? Eu sei notar quando eu um estudo, eu já, na hora eu já percebo, isso é um estudo. Vou prestar mais atenção. Tinha um orfanato meu. E nos anos 90, gente, 90 mesmo, 89, 90, orfanato mesmo, onde ficavam crianças abandonadas pelos pais, pela família, tanto meninos como meninas, eram abandonados mesmo, não tinham o carinho, não tinham atenção. O único carinho que eles tinham, raramente, era da que trabalhava lá, né? Das cuidadoras. Mas carinho que nós temos dos nossos familiares, não tinha. E esse guri, que eu tenho certeza que ele virou um homem muito melhor que eu. Um homem muito mais religioso que eu. Um homem muito mais especial para Deus do que eu. Se ele não mudou. Porque eu só conheci de 90 a 94. E daí em 94 eu, com a mãe, né? Mãe mudanças, mãe via se mudando. Aí fui morar em outro bairro e aí a vida mudou. Nunca mais vi. Mas ele me contava, e um dia, nós sentados no ginásio lá, vendo o pessoal jogar na quadra, esporte, futsal. Ele me contou, criança, 10 anos. E aquilo me tocou. Porque até então eu não tinha percebido. Eu era uma criança normal, né? Reclamava de pai, reclamava de mãe, achava que era injusto, achava que eu era judiado, que não sei o quê, que não tinha amor, que não sei o quê. Aí ele contou, né? Hoje eu tô com 10 anos, né? Mas quando eu fizer 18 anos, eu não sei o que vai ser da minha vida. Aí nós perguntamos, né? Por quê? Porque ele era um guri bom. Um guri bom, honesto. Guri bom, coração bom. Não, porque quando a gente faz 18 anos, é obrigatório sair do orfanato. Olha, só faltava 8 anos. E eu não sei o que vai ser. Que nem daí ele contou, não tem pai, não tem mãe, não tem tia, não tem irmão, não sabe, né? E ali me tocou, e deve ter tocado quem estava junto com nós ali. Deve ter tocado, porque ali me tocou. Ali eu tive a primeira noção de que tinha que olhar um pouco para o meu lado, para a minha casa onde eu estava, quando criado, com um olhar um pouquinho diferente. Que bem ou mal, com restrições, né? Educação, né? Restrições, não pode isso, não pode aquilo, castigo, não sei o quê. Mas eu tinha uma mãe, né? Eu tinha um padrasto. Eu tinha uma estrutura, né? Tinha onde dormir, né? Alimentação. Bem ou mal, tinha carinho, alguma coisa, né? Uma estrutura familiar. E esse irmão, que não tinha. E o diferencial, eu não reclamava. Eu convivi com ele da primeira série até a quinta série, quarta, quinta série. E eu reclamava. Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, é normal, né? E ele não reclamava. Eu nunca vi ele reclamar que era abandonado, que ninguém o amava. Pelo contrário, ele falava. Tem uma tia, que chamavam de tia, né? As que trabalhavam pela prefeitura. Trabalhavam, era trabalho. Não é porque era voluntário, era trabalho, não ganhava da prefeitura. Para cuidar deles.
que cuidava como se fosse uma tia, uma mãe, né? Dava carinho, dava atenção. Não reclamavam, não julgavam Deus. Aí vem você, vem nós e a gente julga, né? Então a gente tem aprendizado desde criança, gente. E eu torço que esse rapaz tenha crescido e esteja vivo até hoje. Porque esse, naquela época, era muito mais evoluído que eu. E olha que eu me acho evoluído. Mas aquele cara era muito mais. Apesar de estar longe falado. Fato de verdade. E tinha meninas também, numa parte lá, naquele meu prédio, que também não via reclamar e não via serem promíscuas como as que tinham família. Então, ser honesto, ser de boa índole, não depende do lugar em que está, não depende da família, não depende, é da pessoa, é do caráter, é da virtude que a pessoa já traz. Nosso papel é encaminhar, mas se vai ser mesmo, é o que está lá dentro. Então, para terminar, então quando as pessoas reclamaram aqui, e muitos vão reclamar, e aí vão ficar comentando como o trabalhador de uma hora, então quer dizer que eu também vou ganhar mais que Moisés, vou ganhar mais que... Sim, vai. Porque como nós falamos, você tem mais evolução, você tem mais educação, tem mais ensinamentos do que o próprio Moisés teve na época, do que os próprios apóstolos tiveram na época. Eles tiveram só aquele ensinamento de 3 anos com Jesus, e se memorizaram, e se não memorizaram, não tinha como nós, que nem nós que pegamos aqui, lemos, aí passa 1 ano, 2, a gente abre de novo, lê, aí passa 3, 4 anos a gente lá. Não, então, era mais dificultoso, e nós não. Então nós temos mais responsabilidades e vamos sim ganhar mais. E já ganhamos, né? Então, bora fazer nosso encerramento, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos mais uma vez. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo desta tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Amém.